Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos falar sobre o pedido do Ministério Público Federal, da Operação Lava Jato, dos procuradores da Operação Lava Jato, para que o ex-presidente Lula passe para o regime de prisão domiciliar, chamada progressão de regime. Vamos analisar isso. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem e apertem no sininho para que recebam as notificações dos vídeos que forem saindo. Bem, na última semana, o Ministério Público Federal, com todos aqueles procuradores já conhecidos da Lava Jato e que ficaram conhecidos cada vez mais com a Vaza Jato do The Intercept, Deltan Dallagnol, Tesler, Pozzobon, todos eles assinaram um pedido para que o Lula progrida de regime e vá para prisão domiciliar. O pedido foi enviado à juíza Carolina Lebos, que era substituta do ministro atual Sérgio Moro, e que se comportou no julgamento do Lula da mesma forma do que o Sérgio Moro, e já o condenou. Bem, o que está por trás disso? Por que esse pedido agora? O Ministério Público estaria querendo voltar ao trilho da legalidade depois de tantas ilegalidades cometidas, como diz o The Intercept? Tantos fatos como escuta ilegal, colaboração informal com procuradores da Suíça, mecanismos de delação premiada feitos de forma incorreta. Então, é a volta ao trilho da legalidade, defesa dos direitos de um prisioneiro? Não acredito nisso. Há algo que nós ainda não compreendemos totalmente. Nós estamos aqui para discutir uma hipótese que eu tenho. Preciso fazer um certo histórico. No dia 15 de setembro, a articulista Eliane Cantanhede, no jornal Estado de São Paulo, passa a levantar a seguinte tese, a seguinte hipótese: e se o Bolsonaro não quer o controle absoluto da PF, do Ministério da Justiça, do COAF, né? Não para defender os seus filhos de acusações e defender a si mesmo de acusações e de investigações? E se ele passar a usar esses instrumentos para atacar? Logo em seguida nós vimos uma demonstração disso quando as contas do deputado Davi Miranda, do PSOL, foram abertas sem nenhuma investigação. Alguém espalhou as contas como uma forma de pressão, como uma forma, vamos dizer, não diria extorsão, mas de pressão sobre o deputado. Então, fica visível que essa hipótese da Eliane Cantanhede é bem significativa. Para que o controle tão absoluto desses instrumentos, inclusive da Procuradoria-Geral da República? Pode ser para o ataque. O segundo artigo é de Demétrio Magnoli, articulista da Folha de São Paulo, no dia 21 de setembro, em que ele defende Lula livre. Ele inclusive diz, não vou colocar exclamação, porque ele ainda deve responder pelos processos nos quais é acusado. Mas defende Lula livre em nome do Estado de Direito. O Demétrio Magnoli defendendo o Estado de Direito, depois de tantos ataques ao Estado de Direito, defesa de golpe na presidente Dilma, né? Não acho que seja esse um motivo, uma conversão tardia à necessidade da defesa do Estado de Direito. Quero dizer que alguns fatos são importantes. O primeiro, o ex-presidente Temer afirmou num programa de entrevistas que foi golpe contra a presidente Dilma. 2 vezes afirmou. Então, não é aquela ideia de que seguiu os trâmites legais do processo parlamentar e jurídico. Não, foi golpe. Ele mesmo admite. Segundo,
o procurador, ex-procurador Rodrigo Janot, que se envolveu numa polêmica, diz que ia matar o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, né? Mas ele vai dizer o seguinte: não havia nenhuma acusação contra Dilma, tenho certeza que ela é honesta, o que comprova o golpe. Terceiro, um fato importante foi o Aloísio Nunes Ferreira, ex-senador pelo PSDB, ter dito que a presidente Dilma era honesta e que a Lava Jato está sendo usada de forma partidária. Isso é um fato interessante, né? O PSDB de São Paulo, uma parte do PSDB de São Paulo, alterando a sua visão sobre o processo que ocorreu nos últimos anos. Bem, o que estaria por trás de uma progressão de regime para o ex-presidente Lula, de modo que ele fosse para casa, para uma prisão domiciliar? Lula deve aceitar ou não? Ele mesmo já disse que não aceitaria, que só sairá da prisão com a prova definitiva da sua inocência, porque ele não é culpado. Quero dizer que há algo por trás. E aí a gente precisa fazer um certo balanço histórico. Bem, primeiro, eu concordo com vamos levantar os pontos. Eu concordo com a tese da Eliane Cantanhede. Esses instrumentos que o Bolsonaro está tentando controlar a ferro e fogo são instrumentos para o ataque. Para o ataque qual? Um ataque à realidade institucional já tão capenga, né, do Brasil, já tão deteriorada, mas o ataque definitivo. Seu filho defende a ditadura militar, ele defende, ele sempre defendeu, ele ataca constantemente as instituições, os seus grupos atacam constantemente aqueles que os desagradam. Então, o objetivo é esse, um controle total da máquina do Estado, eliminando qualquer fonte de discordância num processo ditatorial, autoritário, né, que possa ser conduzido a partir da presidência da República. Então, o objetivo do grupo Bolsonaro é esse, né? O objetivo é esse. A Globo talvez tenha percebido isso. A Folha de São Paulo percebeu antes. O Estadão começa a perceber. Para vocês terem uma ideia, o general Augusto Heleno, que dirige o Gabinete de Segurança Institucional, chega a chamar a Folha de São Paulo de Folha de São Právida, como se a Folha de São Paulo fosse um jornal soviético, bolchevique, comunista. É de uma ignorância assim inominável, né? É de uma ignorância, de uma falta de conhecimento histórico e de uma grosseria, quer dizer, tentando assustar as pessoas com o nome comunista, né? Mas como tem muita gente hoje tola no Brasil acreditando nesses fantasmas, né? Criar um fantasma, um inimigo, né? Ele está usando desse artifício. Bem, a Globo, ao longo do tempo, foi a principal fonte de comunicação no país. Ela hoje sofre a concorrência de outras mídias e de corporações internacionais que passam a disputar o mercado brasileiro com ela. Segundo, ela transitou para um sistema de lucratividade muito baseada no setor financeiro. Terceiro, né, ela sempre influenciou uma movimentação da população. Onde a Globo esteve fora da movimentação da população, ela perdeu e se arrependeu, que foi a luta pelas eleições diretas lá no final da ditadura militar. Ela esteve fora, mas teve que se render depois. Teve que correr atrás para tentar superar o prejuízo. Mas no governo Collor, a derrubada do governo Collor, que ela mesma apoiou, ela dirigiu grande parte das massas com os chamados cara pintadas. Nas manifestações de 2013, a princípio ela observa, mas passa imediatamente a dirigir, a procurar dirigir essas manifestações, a fortalecer a campanha de Aécio Neves, à presidência da República em 2014, e passa a dirigir e controlar esse processo, caminhando para o golpe contra a presidente Dilma. A Globo sempre, então, participou dessa
coordenação das massas. Mas, em certo momento, houve um descolamento entre essas massas de extrema-direita e a própria Globo. A própria Globo passa a ser hostilizada pelos grupos de extrema-direita. Então, ela está num momento arriscado. Um momento em que está na presidência da República alguém que é contra ela. Ela não tem uma mobilização de massas para confrontar o governo Bolsonaro. Ela pode ser atacada por esse governo como um elemento para ser destruída. Aí ela precisa de um acordo parcial, que não a coloque em risco e que mantenha as massas sob o seu controle. Então é preciso fazer o quê? É preciso libertar Lula. Libertar Lula, mas mantê-lo amarrado, manietado, como se fosse possível mantê-lo como marionete, para que ele defenda a derrubada do governo Bolsonaro, mas sem reverter todos os malefícios que foram feitos desde o golpe de Temer. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, privatização de estatais, privatização das reservas de petróleo do pré-sal, né? Todos esses elementos ela quer manter. Então precisa manter Lula fora da prisão, desfazer essa ideia de que ele é um preso político, que de fato é, mas ao mesmo tempo permitir se ligar através de um acordo possível, ela busca esse acordo, um controle de manifestações das massas, jogando massas populares contra o governo Bolsonaro. Então nós estamos numa situação muito complicada. De um lado, um governo que quer dar um golpe, que quer eliminar as liberdades democráticas, poucas que nós temos ainda. Um governo que tem se esmerado em ser conivente com o assassinato de indígenas, conivente com a derrubada da floresta, estimulador da matança de pessoas pobres, pessoas de periferia, pessoas de cor negra, né? Jovens, aqueles que defendem o ataque das polícias a essas populações. Esse ataque não é à toa. É porque diante de tantas perdas que nós temos tido, perdas salariais, de emprego, né, de padrão de vida, de redução de verbas públicas para a educação, é preciso manter as pessoas caladas. E eles estão tentando manter as pessoas caladas por meio da bala, do assassinato, da desarticulação. Então é um momento perigoso. De um lado isso. E isso aí se constitui como um partido militar policial, que não teve nenhum escrúpulo em pressionar o Supremo Tribunal Federal para manter Lula preso. Não teve nenhum escrúpulo em atacar o processo eleitoral e em abater um dos adversários para que o seu candidato, Jair Bolsonaro, fosse eleito. Entre esse grupo e os grupos de mídia está o Partido Judicial. Um partido judicial dirigido por Sérgio Moro. Um partido judicial dirigido por ele que tem como plano chegar à presidência da República, o que se contrapõe ao plano de Bolsonaro de continuar na presidência da República, seja por eleições, seja sem eleições, através de um regime ditatorial, né, que ele tanto elogia. Ele elogia Sérgio Moro na ONU, mas ao mesmo tempo o confronta, o humilha. O partido judicial passa a temer por sua aliança com o partido militar policial e os milicianos que estão junto, né? O partido judicial passa a tentar fazer um processo próprio, um caminho próprio. Bem, o que é o partido judicial? O partido judicial é um grupo de procuradores e juízes que passou, sejam do Supremo, sejam de instâncias inferiores, que passaram a se portar como um partido político que tem um projeto de poder, de conquistar o poder executivo, e a partir daí dirigir a realidade. Eles passaram a agir assim, encontraram no partido policial-militar, militar-policial, um aliado, mas a todo momento percebem a tensão que se forma, né?
Os ataques a Deltan Dallagnol por parte dos bolsonaristas são exemplos disso, da tensão cada vez mais intensa. Bem, o Partido Judicial pode estar querendo participar da derrubada do governo Bolsonaro, libertar Lula, libertar entre aspas, mantê-lo amordaçado, mantê-lo controlado, ao mesmo tempo que se alia ao setor da mídia, do qual já esteve muito próximo, a Lava Jato esteve muito próxima, e começar uma nova etapa. Bem, tudo vai depender de quê? Tudo vai depender de se Lula será libertado, e se Lula for libertado, qual é o seu objetivo? Fazer um pacto geral entre todos os setores sociais? É impossível. Um pacto hoje significaria que as camadas trabalhadoras, o povo brasileiro, teria que aceitar e continuar aceitando a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a imensa exploração a que foi submetido. Não é possível, é preciso romper. Então, qual o caminho? A principal pergunta não é se Lula sairá ou não da cadeia. É como ele sairá. Vai reestruturar isso? Vai desfazer essas malditas reformas, entre aspas? O setor dominante espera isso. Quer até fazer concessões. Basta ver a entrevista de Armínio Fraga dada à Globo News, onde ele diz algo surpreendente para alguém que sempre foi um dos principais intelectuais do sistema financeiro brasileiro. Ele diz: não há crescimento sem distribuição de renda. Então pode ser a dica de um acordo, uma distribuição de renda sem as reformas, né? Outro exemplo é André Lara Rezende, que passou a fazer autocrítica das suas posições neoliberais e hoje defende outra posição. Então, quando todos se perguntam se Lula deve ou não sair da cadeia, se sairá ou não da cadeia, nós nos perguntamos aqui no canal: em que condições ele sairá? O que ele dirá? A quem ele se dirigirá? Eis a grande questão. Nos vemos no próximo vídeo.